Olá pessoal, muito boa noite. Estamos ao vivo para mais uma live sobre a timidez, sobre essa que é uma das raízes que alimentam vários dos vilões que asfixiam, que sabotam, que oprimem, que atrapalham tanto a nossa vida, como a vergonha da gente se impor, da gente conquistar as coisas que a gente quer, que a gente merece, para viver a vida ao máximo, no seu potencial máximo. E queria começar falando um pouco sobre a timidez no universo profissional. Por exemplo, quando você tem que resolver um problema objetivo ali na tua empresa, você tem uma reunião importante na frente do seu chefe, na frente de todos os seus colegas e... Enfim, você tem que focar toda a sua energia, todo o seu conhecimento, toda a sua experiência, todo o seu poder cognitivo, o seu carisma, para convencer as pessoas também, além de tudo, para você resolver uma coisa objetiva, e aí você começa a disparar vários gatilhos negativos ali, vai te distraindo, você começa a acelerar, você começa a sentir que você está com o coração acelerado, você está começando a suar, que a sua voz está falhando, você pensa milhões de vezes antes de falar alguma coisa, você perde o timing de todos os comentários, de todos os momentos. E aí, por algum motivo, você imagina que todo mundo ali pode errar, menos você, né? Você vira uma pessoa super rigorosa, você acha que tá todo mundo, que tem vários julgadores analisando o seu desempenho o tempo inteiro, em cada comentário que você faz, ou cada, sei lá, momento descontraído, cada piada que você quer fazer ali para se ambientar, para se enturmar. Enfim, isso acaba te deixando ainda mais ansioso, ainda mais constrangido e com a sensação nítida que a vida está passando na sua frente e você não está conseguindo aproveitar as oportunidades, né? Então você fica... São um mix de várias sensações, assim, você vai alimentando e estimulando vários vilões, assim, que vão se tornando cada vez mais presentes na sua vida, até um ponto que você chega a achar que é normal viver assim, e você acaba acostumando e repetindo: eu sou tímido, eu sou muito tímido, quando na verdade você não é tímido, você está tímido. E é isso que a gente quer estimular aqui nessa sequência de lives, exatamente mostrar alternativas para você se fortalecer e, se fortalecendo, se impor de uma forma muito mais natural nessas situações, assim, que antigamente você se sentia oprimido e constrangido e ficava elucubrando o que as pessoas estavam pensando a seu respeito, porque sim, as pessoas estão o tempo todo te julgando, mas elas estão o tempo todo julgando com uma parte muito pequena da atenção delas, assim. Então a diferença é muito pequena, né, no teu desempenho. Por exemplo, eu estava aqui falando para todos vocês que eu ia fazer essa live agora às 19 horas e as pessoas estão com atenção. Por exemplo, aqui no Instagram, a atenção das pessoas é tão dispersa em várias coisas ao mesmo tempo. Então a pessoa está mexendo no celular, mas ao mesmo tempo tem um monte de coisa acontecendo na casa dela. Provavelmente a TV está ligada uma hora dessa, de repente a TV já está ligada, ou está vendo notícia na internet, ou está fazendo várias coisas ao mesmo tempo, essa coisa do multitasking. A pessoa tá o tempo todo fazendo um monte de coisa, tá no carro, enfim. E a energia que sobra para a pessoa te julgar de verdade é muito pequena. Ela vai te julgar ali por frações de segundos, ou seja, isso não é uma coisa tão grave assim a ponto de te paralisar, muito pelo contrário. E sem contar que você, por acaso, se você vacilou em algum momento no desempenho, quando você está desempenhando alguma função específica, depois você vai ter inúmeras outras oportunidades de contornar aquilo, de equilibrar, fazer uma média, né? Favorecer ali a tua pontuação, entre aspas, né? Vai melhorar a sua média, seu score social, sua pontuação social. Então, a gente tem que cortar o mal pela raiz, assim, né? Nessa coisa de você criar você vai escolher qual... dessa história também que eu gosto muito, que você tem que escolher qual lobo você vai alimentar, né? Se você quer ser uma pessoa mais livre, melhor e tal, ou se você vai
alimentar esse mar de angústias e esses vilões todos que a gente estava falando aqui mais cedo, quando na verdade você não tem a menor necessidade disso. Você pode muito bem se tornar uma pessoa forte e ir atropelando quando você tiver, porque eu comecei a estudar teatro porque eu ficava extremamente constrangido quando eu estava na faculdade, e muito antes disso também, quando eu tinha que começar a interagir nos grupos de amigos, começar a paquerar as meninas e começava, fui para a faculdade iniciar uma nova jornada na vida, já me preparando para o mercado de trabalho, que assusta tanto os jovens, né? O mercado de trabalho que a gente ficou ouvindo no colégio durante vários anos, assim. E eu, por exemplo, que ainda não tinha tanta certeza assim do que eu queria fazer, tanto que eu cheguei a dar, vou contar uma coisa curiosa aqui, eu cheguei a dar bug, deu erro no meu teste vocacional no colégio. Eu fui chamado para conversar pelo coordenador do colégio, perguntando: você fez o teste a sério? Eu falei: fiz sim. Por quê? Deu o quê? Não, porque o seu deu erro, não deu nada. Não... Eu não lembro se foi só o meu ou se foi o meu e mais um no colégio inteiro, com centenas de alunos, que deu esse erro. Eu lembro bem que eu fui chamado para conversar. Então, você vai ingressar no mercado de trabalho. Considerando também que as profissões, quando você escolhe abraçar uma profissão ou alguma parte da vida acadêmica e tal, as coisas mudam muito rápido e a tendência é elas aumentarem de velocidade cada vez mais, né? Essa coisa do aumento exponencial, assim, da velocidade de transformação com todas essas tecnologias, todas essas redes sociais e todas essas mudanças no comportamento humano que a gente está presenciando agora. Então, muito provavelmente daqui a 5 anos, a profissão que você está escolhendo ou está trabalhando agora pode ou não existir mais ou ter sido completamente transformada de formas que a gente não é capaz nem de imaginar, né? Há 5 anos atrás, sei lá, não existia direito Uber na vida da gente, não existia, sei lá, pouca gente usava o Instagram como usava, não existiam lives, eu acho, no Instagram 5 anos atrás, não existia mesmo. Acho que não existiam os stories, não existia um monte de coisa. E hoje em dia a gente é desafiado constantemente assim, com essas novidades, e na era da comunicação e ainda mais nessa parte da comunicação e da troca de informações descentralizada e distribuída como a gente vive hoje, tudo acontece muito intensamente, de várias formas diferentes. Hoje em dia também com a pandemia teve essa coisa do home office, todo mundo teve que aprender a mexer no Zoom, no Skype, que eu, por exemplo, não lembrava a senha do meu Skype há, sei lá, 3 anos, que eu nunca tinha entrado mais no Skype. Aí eu tive que fazer reuniões no Skype, testes para fazer novelas e filmes, eu fiz por videoconferência no Zoom, ou self-tape test, essa coisa de gravar o seu próprio... E eu falo isso com propriedade porque o ator é uma das profissões assim que tem um tipo de entrevista de emprego mais estranhas e constrangedoras, assim, porque a gente tem que participar numa audição, né? Em inglês eles usam muito esse termo, audition. Aqui é mais teste que a gente fala, mas uma prova, uma audição. É tipo uma prova de oratória na frente de várias pessoas com câmeras muito antes dos celulares gravarem em 4K. Eu já estava acostumado a fazer esses testes assim em Full HD, quando Full HD era uma novidade. Então você vai ali com 2, 3 câmeras, às vezes você tem que olhar para uma folhinha de papel e imaginar que é a atriz que estaria contracenando com você, uma folha de papel com um rostinho desenhado mal e porcamente, tipo 2 olhinhos e uma boquinha. Aí você fica ali tendo que abrir o coração, que é sempre cena importante da vida do personagem. Então você tem que, às vezes, até chorar, se emocionar, abrir o coração ali na frente, nessa entrevista de emprego, na frente de câmeras e da sua bancada de julgadores que vão analisar. E sendo que o ator também mistura muito a pessoa jurídica com a pessoa física, né? Porque o Duda Nagli é meu nome artístico, meu nome profissional, e vocês estão aqui vendo essa mistura aqui exatamente dessas duas figuras, do Eduardo Nagli Marques, no caso sou eu, né, do pai da Zoe, do marido da Sabrina, do filho da Leda, e ao mesmo tempo o ator, tudo misturado. É uma profissão muito doida, assim. Todas as profissões que trabalham com comunicação, e por tabela eu acho que entram também os vendedores, a galera que trabalha com venda, com marketing,
e também, sei lá, os advogados, jornalistas. Mas com as redes sociais todo mundo teve que virar um pouco vendedor e relações públicas e ter que lidar com câmeras. Eu estava até lembrando mais cedo aqui, por exemplo, duas coisas, né, que eu fui juntando na live que eu fiz anteriormente aqui com alguns comentários e eu fui juntando duas coisas. Hoje em dia a internet, ela acontece, a comunicação acontece com uma velocidade tão grande na internet que às vezes a gente é jogado em umas situações assim para explicar umas coisas. E, por exemplo, eu lembro quando acontece algum desastre importante, ou eu lembrei do desastre de Brumadinho, lá da Vale do Rio Doce, numa live que eu estava fazendo anteriormente aqui. E aí, por exemplo, do nada a vida estava normal na vida da empresa Vale do Rio Doce, eles estavam tendo mais um dia normal. De repente rola um desastre gigantesco, né, que soterra uma parte enorme de uma cidade e aí a pessoa que trabalhava lá com as relações públicas teve que dar entrevista ao vivo no Jornal Nacional, sei lá, para explicar o que estava acontecendo. E isso eu tô dando um exemplo extremo aqui, mas às vezes hoje a gente tem que do nada entrar numa call. Você tá ali de bobeira em casa, cuidando da sua filha, de repente você tem que entrar num call ou numa call, sei lá como é que fala, como é que se brasileiriza esse termo gringo, e você tem que fazer uma reunião importantíssima na sua empresa e você tem que fazer isso na frente de familiares seus, da sua sogra que está ali, da tua filha, da babá. Então a gente tem que estar pronto o tempo todo para enfrentar esses vilões na vida da gente e resolver esses problemas, porque muitas vezes a empresa da gente precisa da gente, a gente precisa desempenhar o nosso papel ali, né? Do nada estoura uma briga no WhatsApp e você tem que resolver aquilo, trocar áudios e fazer chamada de vídeo, ou tem que entrar numa reunião com todo mundo da tua empresa ou da empresa que você está prestando serviço, se aconteceu alguma coisa. Você tem que estar o tempo todo pronto para se comunicar e de uma forma intensa. Ou seja, não há espaço para você se dar ao luxo de ficar intimidado, né? Você tem que conseguir assumir as rédeas ali da tua vida, da comunicação, na linha de frente o tempo todo. E quanto mais cedo você conseguir fazer isso, porque vencer a timidez é uma coisa mais ou menos natural, você vai desenvolvendo, vai quebrando a cara, vai, né, vivendo, experimentando, trabalhando, vai traçando experiências, vai caindo, vai levantando e tal. Só que muitas vezes você não tem tempo para esperar muito, e até eu uso muito uma expressão aqui, até postei agora no perfil Viva Bem com a Timidez, agora uma arte, falando que a oportunidade é um cavalo que passa a toda velocidade sem sela na tua frente. Você tem que estar pronto para pular e montar nesse cavalo, porque pode ser uma oportunidade única na tua vida, né? Então, quanto mais tempo que você perde para começar a resolver esses problemas, a tomar as rédeas ali da situação, para você começar a ter o controle. Eu, por exemplo, comecei a estudar teatro quando eu tinha 18 anos na faculdade, morrendo de vergonha de apresentar meus trabalhos, como eu estava falando mais cedo aqui. Enfim, demorei anos para me sentir confortável assim, para fazer uma live, dar uma aula, como a gente está fazendo aqui. E agora, eu com os alunos do Viva Bem com a Timidez, que eu condensei esses 20 anos de experiência estudando artes cênicas, teatro, fazendo novelas, dando entrevistas e fazendo essas reuniões todas também, como empresário, como profissional do marketing, da propaganda, tudo misturado, né? Com a vida de hoje a gente é multitarefas e está misturando pessoas físicas e jurídicas o tempo todo. Então, condensei esses 20 anos de estudo e de prática numa pesquisa muito profunda que eu fui fazendo ao longo dos últimos meses e transformei isso num método próprio, que é o Viva Bem com a Timidez, ative o seu lado sem vergonha em até 90 dias. E a gente criou uma metodologia própria com um programa de exercícios ali, todo encaixado para você ir trabalhando e evoluindo, para você
conseguir fortalecer, antes de tudo, as bases da sua comunicação, né, de você como um agente da comunicação. Então você tem que estar forte, que é aquela coisa, não adianta você querer entrar numa arte marcial, no jiu-jitsu ou no muay thai e já querer sair na porrada com alguém experiente. Não é assim, você vai levar uma surra, né? Você vai chegar numa academia e vai querer pegar o mesmo peso do fortão que já está ali há anos levantando ferro. Você não vai conseguir, você vai se machucar, né? Então você tem que ir fazendo exercícios, enfrentando desafios do tamanho certo em cada momento para você não se frustrar, porque também você dá um passo maior que a perna, assim, ainda mais hoje em dia com essa coisa de você tudo fica gravado, tudo vira meme e tal. Você se arriscar demais e se lançar de uma forma, sei lá, muito atabalhoada, meio estabanada, pode acabar sendo mais contraproducente, perigoso até, do que se você ficar na sua, tímido, né? E se deixar intimidar e acostumar com as limitações. Então, eu tô vendo aqui um monte de coisa, ó, por conta da minha aparência, e enfim, a gente acaba colocando várias desculpas, entre aspas, né, que muito possivelmente não tem nada a ver com a realidade total. Porque, primeiro, quando a gente está plenamente, já é difícil a gente analisar a nossa vida. Agora, quando você está nervoso, numa situação de vergonha extrema, num ambiente hostil ali, você entra na tal da visão de túnel, assim, que você perde a visão periférica, você perde a visão mais completa, assim, e a tendência, quanto mais nervoso você fica, menos você consegue enxergar a situação como um todo, mais para dentro você olha, que esse é o grande mal do tímido, é que ele fica olhando para dentro dele mesmo, ele supervaloriza as impressões emocionais e essa autoimagem, ele fica cada vez mais autocentrado. É um exercício de egoísmo, assim, a timidez, porque você esquece que você não está ali por você somente. Ali você é um dos agentes, você está ali, o assunto que você está tratando ali naquela reunião da sua empresa, por exemplo, ele é soberano, o problema que você precisa resolver como profissional, ele é soberano, e os seus interlocutores também, eles são muito, no seu caso, você tem que se entregar ali para eles, para resolver o problema por eles. Então ali você está não como um protagonista, você está ali como um dos elementos ali da contação de história, você está ali como um mentor, um coadjuvante, ou quando você está tímido, a tendência é você supervalorizar a sua impressão, o que as pessoas estão possivelmente julgando sobre você. Então você fica pensando em você, você fica desconectado do todo, e você esquece do assunto, do problema que você estaria ali para resolver, esquece dos seus interlocutores, você está ali por eles, está ali porque aquela empresa precisa do profissional que você está desempenhando ali o papel, e para resolver um problema, para conseguir um contrato, para conseguir cativar um cliente. E dependendo, de repente, num momento chave, por conta do desempenho das pessoas e também de você, aquela empresa pode quebrar, você pode perder o cliente, pode perder aquela chance, pode causar uma crise enorme na vida de todo mundo. Então não é por você só, você está ali por todo mundo, né? Então isso liberta muito a gente. Quando você passa a entender que não é só por você, não é por você, você está ali por todo mundo. Então às vezes você consegue, só de você fazer esses exercícios assim, um que eu proponho que é central assim na metodologia do Viva Bem com a Timidez, é exatamente: o som tá baixo? Tem um monte de gente falando que o som tá baixo, mas eu acho que eu não tenho muito o que fazer, não, eu posso falar um pouquinho mais alto. Então, um dos exercícios centrais assim para você começar a entender e assumir as rédeas assim dessa parte na vida é ler em voz alta. Ler em voz alta, isso foi um dos primeiros exercícios que a minha primeira professora, Camila Amado, me ensinou, e realmente me abriu uma perspectiva muito interessante. Primeiro, porque e eu recomendo até que você comece a fazer esses exercícios escolhendo um texto bem escrito, ou seja, de um livro ou de um artigo que o autor se dedicou bastante ali para fazer,
né? Não seja um texto mais simples de WhatsApp, de Twitter, enfim. Um texto... Bom, tem algumas pessoas falando que o som tá baixo, um monte de gente falando que o som tá bom. Então, eu vou retomar aqui. Então, você escolhe um texto que a pessoa... Normalmente, quando a pessoa se dedica para escrever um texto ou um livro, ela está condensando também uma experiência muito grande que ela foi acumulando ao longo dos anos e dos meses. Enfim, então aquele texto e aquele conteúdo é um conteúdo importante e que a pessoa se dedicou muito na pesquisa e lapidando aquele material ali. Então, o texto ele tem uma estrutura. Além do conteúdo, ele tem uma estrutura. E essa estrutura é como se para o músico fosse a pauta ali, como chama? A partitura. O texto é uma partitura. Tem que respeitar a pontuação como se fosse uma partitura. Você, na música, tudo tem seu tempo, né? Tem tudo uma escala. E você tem que respeitar isso, respeitar como aquilo foi escrito e respeitar o conteúdo daquilo que foi escrito. Então, te ajuda muito, é muito libertador, porque você está lendo em voz alta só para você. No começo, a recomendação é que você faça exatamente sozinho, para não se distrair com possíveis interpretações dos outros e gradualmente ir evoluindo o exercício. Então, fala algo da Zoe. Então, os textos que eu tenho lido bastante aqui são os textos relacionados à paternidade e criação de crianças. Eu descobri agora esse livro sobre os temperamentos, Isa Minatel. Ela tem um canal no YouTube muito interessante. Aí ela tem 2 livros, eu comprei esse que é o segundo livro dela, que chegou ontem. Eu estava dando uma folheada aqui e acho que vai ser muito interessante. Temperamento sem limite. Então, por exemplo, eu estou aqui imerso na paternidade e eu também tenho estudado muito meu novo personagem na novela da Record. Então eu tenho feito bastante exercício nesse sentido, assim, para trabalhar o sotaque do personagem, que é uma novela de época, com um sotaque muito diferente do meu. Então trabalhei bastante essa parte da dicção, com exercícios de trava-língua, que eu também passo para vocês aí dentro do Viva Bem com a Timidez. E, enfim, então, quando você pega um assunto que você, primeiro, já tem um pouco de base, então ele não é totalmente novo para você, e segundo, você pega de um especialista que se dedicou muito para escrever bem aquele texto, então você pode confiar na estrutura do texto, pode confiar no conteúdo. E essas são as duas bases onde você vai se amparar para você não se distrair com você mesmo. O meu objetivo aqui é exatamente tirar de você mesmo. O que eu menos quero é que você fique preocupado com você mesmo, entendeu? Então você vai pegar um assunto, você tem sinceridade, você tem curiosidade sincera, então isso já tende a puxar sua atenção de uma forma bem natural e forte. E também um texto bem escrito que você pode se amparar ali naquela estrutura, que vai servir como se fosse a partitura do músico. Então, não adianta você sair todo pim, pom, 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 pom. Não, tem um tempo, né? Sol, sol, lá, si, ré, na, 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 então você tem que fazer no ritmo, não adianta você sai trocando o ritmo, então não é a música, você não está lendo a partitura. Então quando você lê, por exemplo, respirando só no ponto final, no ponto de interrogação, então você não sai puxando o ar fora de hora, você não sai respirando fora de hora, senão o texto, quando é pergunta, você tem que deixar claro que é uma pergunta, né? Um ponto de interrogação. Respeitando a estrutura do texto e respeitando o conteúdo, você fica muito livre para se desapegar de você, do seu desempenho, da sua impressão emocional de estar lendo em voz alta. Enfim, e aí você vai acumulando horas de voo, vai ganhando prática ali, fazendo isso sozinho. E por acaso você se distraiu, se você ficou pensando em alguma coisa e tal, que não está no texto, você lê de novo. Ler, reler os textos, e aí até também você está fazendo uma atividade multitarefas, né? Porque você está, ao mesmo tempo que você está estudando para perder a timidez, você está fazendo uma coisa útil e aprendendo uma coisa importante para a sua vida real e prática. Então depois você vai ter também um outro efeito colateral, que é a vontade de contar para todo mundo que você acabou de aprender, que também é muito importante para você
registrar aquele conhecimento que você está aprendendo e está sedimentando na sua memória, né? Então acaba que é produtivo de várias formas diferentes. Então é muito interessante e enriquecedor em várias esferas da vida. E isso vai também te dando confiança para você ter assuntos para o small talk, soft talk, sei lá como é que faz, small talk, né? Esses papos de elevador, papo de cafezinho, porque em vários momentos você fica muito... em vários momentos você fica meio constrangido porque você não sabe o que dizer, né? Naquele momento do início da reunião, quando está só você e mais dois ali, o pessoal ainda não chegou, momento do cafezinho, da água, do elevador, aquele papo clássico de será que vai chover? Eu vi que vai chover. Aliás, hoje eu aprendi uma coisa muito interessante aqui que eu vou até dividir com vocês, que não tem nada a ver com a live, mas que é interessante, que também serve como dica de small talk. Por exemplo, tem o iPhone essa função tempo. E aí, por exemplo, eu tô aqui, né? Tô aqui monitorando Rio de Janeiro. Esse aqui é meu telefone antigo, então ele não tá com a... Bom, peraí. E aí, por exemplo, tem... Vou botar aqui, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Então eu que tô aqui agora no Rio de Janeiro. Tá chovendo aqui no Rio de Janeiro. Aí... Você entra... acho que eu tenho que atualizar. Esse aqui não tá atualizado. Bom, me distraí aqui. É porque é no telefone que eu tô fazendo a live que tem essa função. O outro eu acho que não tá. Acho que tem que atualizar o aplicativo. Mas enfim, esse papo de como é que tá o tempo, a previsão do tempo, se vai chover, se não vai. Flamengo perdeu do Corinthians, do Palmeiras. Então é futebol... os trending topics do Twitter, esses assuntos, assim, as fofocas clássicas. Claro que eu não vou aconselhar vocês a falarem de fofoca negativa, né? Mas esses assuntos mais comentados do momento, eles são muito interessantes para você startar. Essa coisa do clima, do tempo, da previsão do tempo, isso aí também é muito útil, todo mundo está curioso e é um assunto que vai muito bem, até você se propor a ser a pessoa que leva o cafezinho para as pessoas na reunião do trabalho, oferece café, se a pessoa quer com açúcar, se gosta de adoçante, se gosta de açúcar, se gosta de café forte, café fraco, esses assuntos assim, coringa, servem muito bem também para o tímido, para ele, primeiro, se distrair do nervosismo e da ansiedade de começar alguma coisa, e segundo, para causar uma boa primeira impressão nessas reuniões de trabalho, nessas ocasiões sociais, assim, e com isso ele já, quando ele vê, ele já começou, quando ele vê, ele já se conectou com as pessoas, quando ele vê, ele já está se sentindo bem na presença das pessoas, e tem menos espaço para começar aqueles gatilhos negativos ali, a começar a bombardear todos aqueles pensamentos negativos e asfixiantes, e a atenção da pessoa, quanto mais aquilo vai bombardeando, a visão de túnel vai fechando, e a tendência é você olhar cada vez mais para você, para dentro de você, as suas impressões, sensações negativas e tal. Então, primeiro, se fortaleça. Segundo, se prepare. Use essa energia toda que você tem, que pode te levar à ansiedade e ficar antecipando problemas possíveis, né, situações todas, lembrando das horas que você ficou nervoso, que você queria ter falado e não falou, a hora que você ficou nervoso. As pessoas, às vezes, só de imaginar que vão ter que falar na frente das outras pessoas, eu lembro, a minha mão tremia, eu tinha que apresentar um projeto na frente de todo mundo na faculdade, eu tinha que segurar um papel, uma folha de papel, eu achava horrível segurar a folha de papel, o papel tremia, então eu tinha que ter um caderno, uma prancheta, uma apostila, porque aí tremia menos, eu tinha malandragem, eu tô de camisa preta, agora eu nem tô suando, mas a camisa preta, ela ajuda muito a esconder o suor. Por exemplo, se eu pego uma camisa cinza ou uma camisa azul escura, sei lá, começa a suar, fica a marca do suor ali. Aí quando eu fico vendo que eu tô sentindo que eu tô suado, já vendo que a camisa tá toda marcada, aí eu vou ficar mais preocupado ainda, como as pessoas vão perceber que eu tô suando, vão saber que eu tô nervoso. Então, esse tipo de coisa funciona muito bem também para você se proteger. Agora que a gente faz muita videoconferência, você tem um pouco de controle da temperatura do ambiente. Agora mesmo eu estou de bermuda aqui, fazendo uma live com vocês, de camiseta e bermuda. Mas eu podia estar de camisa social e bermuda, então tá parcialmente confortável. Essas coisas valem muito também.
Mas enfim, o importante é você, primeiro, se manter forte para enfrentar esses vilões assim, mas ir na raiz do problema. Então a raiz do problema é exatamente você cortar as fraquezas que vão te deixar vulneráveis, assim, te deixar vulnerável para começar a disparar todos esses gatilhos, esse efeito em cadeia que vai te levar para esse lado que você não aguenta mais viver, que é esse lado da timidez, da vergonha excessiva, que você não consegue, acaba falando demais sem pensar. Eu também sou um pouco assim, eu sou meio 880, ou eu falo de menos ou eu falo demais. Hoje em dia eu aprendi a falar demais. Por exemplo, quando eu ligo a câmera para fazer uma live, eu prefiro muito mais pecar pelo excesso do que pela falta. Então vocês podem notar aqui que eu não fico um segundo em silêncio. Mas eu demorei muito para fazer isso. E no começo eu fazia o tal do sincericídio. Eu falava demais e contava coisas que não precisava contar. Eu estava nervoso, eu estava começando a ficar entusiasmado, que eu estava conseguindo vencer essa nervosismo, essa timidez. Mas isso acho que é um processo natural que vocês vão se descobrindo aos poucos, né? O meu papel aqui é justamente oferecer um método, oferecer um mapa para você. Aí eu tenho que frisar bastante isso. Você sempre é o agente da sua própria transformação. Então não adianta nada você ficar assistindo as lives e não praticar. Então eu já dei a dica aqui de você ler em voz alta textos interessantes para você, textos muito bons, bem escritos, para você confiar na estrutura do texto como se fosse uma partitura do músico e ao mesmo tempo focar no assunto como se fosse a sua bússola, seu norte, a sua referência. Depois a gente vai colocar um novo elemento que é a pessoa que você, o seu interlocutor, que vai ser a pessoa que vai estar escutando aquilo. Você vai ser o veículo para aquela mensagem transformar a outra pessoa. E aí vai ser mais libertador ainda, porque você vai estar num diálogo. O diálogo quer dizer através da palavra. Então você vai estar ali através da palavra, pegando o conteúdo, a informação de uma pessoa, vai passar por você e vai chegar em outra e transformar a outra pessoa. Então você ali vai estar mais livre ainda, porque você está ali realmente como um elemento e não como o grande centro das atenções de você mesmo, o grande protagonista autocentrado, até egoísta, que fica pensando só na sua impressão pessoal, emocional e tal. Isso é muito libertador. E aí vou até contar uma coisa. Já alguém falou mais cedo aqui, fala alguma coisa da Zoe. Então ontem foi aniversário dela, né? Aniversário de 3 anos. E eu acho que um grande ponto de virada que veio, a própria vida é a nossa grande professora, né? A escola da vida, né? Faculdade da vida. E acho que ter filho é o pós-doutorado da vida. E depois que a Zoe nasceu, que eu virei pai, né, automaticamente, eu passei a ter muito claro essa coisa do pensamento familiar, do pensamento transgeracional, de que as nossas atitudes elas vão realmente reverberar ao longo das gerações, da história, né? E isso é muito libertador também, ao mesmo tempo que isso é um grande desafio. E tu és de que mês? Eu sou de maio, sou taurino. Se for, eu concluí que a sua pergunta tem a ver com isso, né? Mas eu sou de maio. A Zoe é agora dia 29 de novembro. E ela fez 3 anos. Então, com a paternidade eu descobri uma nova forma, uma nova perspectiva de enxergar as coisas. Descobri de uma forma muito profunda mesmo, bem transformadora, que é essa coisa de falar e fazer coisas através das gerações. Que profissionalmente também a gente tem essa do legado, né? Você quer deixar um legado, você quer descobrir a sua missão e você quer colaborar, né, com a história humana, com a história da sua área que você trabalha e com o filho também. Você quer passar adiante as suas virtudes e que encerrem em você os vícios, né? Os seus vícios de comportamento, os vícios da sua família, as limitações, as coisas ruins da sua família, do seu comportamento. Você quer que isso não se repita, que não se perpetue.
e as coisas boas você quer passar adiante, quer potencializar, né? E acho que o tempo todo, com a comunicação, você tem que fazer isso, assim, você tem que estimular o que há de melhor em você e tem que combater esses grandes vilões, assim, que vão surgindo na esteira, assim, que vão se alimentando das raízes da timidez, assim. Por exemplo, o rigoroso. Por exemplo, você entra num módulo ali que você fica bitolado e você acha que todo mundo ali na reunião tem direito de errar, menos você. Cada erro seu é intolerável, inaceitável. Ou então você vira o julgador de você mesmo, fica julgando todo mundo, julgando você. E o tímido também ele tem essa coisa. Normalmente existem os introvertidos e os extrovertidos, né? Muitas vezes a pessoa é tímida e extrovertida e as pessoas até confundem assim, o tímido com o introvertido. Às vezes você não é nem um pouco tímido, você só é introvertido, fica na sua, só fala quando você realmente quer, quando você acha necessário, quando te chamam para falar, e você não tem a menor vergonha de falar, né? Mas isso acaba, aliás, causando bastante confusão. Recomendo o livro O Poder dos Quietos. Foi um livro que me abriu bastante assim, essa perspectiva, O Poder dos Quietos, da Susan Cain. Tá até comigo aqui que eu trouxe o meu. Na verdade, esse livro eu comprei para dar de presente para uma amiga que faleceu e o livro ficou comigo, que é a roteirista Fernanda Young. Eu comprei para dar de presente para ela. Espera aí que eu vou pegar para mostrar para vocês. A capa é essa vermelhinha aqui. O subtítulo é Como os tímidos e introvertidos podem mudar um mundo que não para de falar. Ah, legal. Eu li esse livro, na verdade, em inglês, que era um audiobook do Audible. Era Quiet, The Power of Introverts in the World That Can't Stop Talking. Como os tímidos e introvertidos podem mudar um mundo que não para de falar. E ela faz umas análises muito interessantes sobre o nosso tempo de hoje e como também a autoajuda impacta hoje em dia, porque ela fala uma coisa interessante, assim, que antigamente a autoajuda, né, o desenvolvimento pessoal era muito mais focado em você manter a sua palavra, honrar os seus compromissos e tal, e que hoje em dia é muito mais focado em você ser o centro das atenções, você desenvolver o magnetismo na audiência e tal. Então, antigamente era muito mais de dentro para fora e agora é muito mais de fora para dentro. Então, é como se... E as empresas, por exemplo, hoje em dia, em vez de cada um ter a sua sala, as empresas têm todo mundo junto, ninguém mais tem sala, não tem mais parede. Então, para os introvertidos, isso é muito estranho, porque eu, por exemplo, eu estou aqui nesse momento hotel, né? Que eu estou gravando uma novela no Rio de Janeiro e estou aqui ensaiando muito, criando um novo personagem, tem um monte de roteiro, vou mostrar para vocês aqui para vocês entenderem o drama, peraí. Então eu estou aqui, um calhamaço de texto, de roteiro que eu tenho que estudar o tempo todo, vou gravando um monte de cena, e são cenas dentro de uma época completamente diferente, eu tenho que estudar a época, os costumes da época, os costumes ali daquela civilização, na verdade das civilizações que entram em choque na história que eu estou contando, e tem que decorar os textos, tem que trabalhar o sotaque do personagem, o jeito que ele fala, as idades. No caso, o meu personagem tem várias... passa por várias fases, várias idades, então tem que construir essa coisa das idades do personagem. Então eu preciso ter o meu cantinho para eu ficar quietinho, ensaiando, sabe? Eu sou introvertido de origem. Ela até aponta aqui que ao longo da vida você pode migrar. Eu acho que eu até migrei, que ela fala do terceiro elemento ali no meio do caminho, que tem os extrovertidos e os introvertidos, e no meio tem os ambivertidos, que são o meio termo ali, né? Eu acho até que eu virei um ambivertido por conta das escolhas que eu tive assim na vida, na profissão, e também por conta da minha esposa. Porque ela é ultra extrovertida e está o tempo todo cercada de pessoas, o tempo todo lá em casa também, depois que nasceu a minha filha ainda mais. Então
a vida acabou me levando para esse lado ambivertido, mas eu ainda preciso ter o meu cantinho, sabe? Eu me distraio com facilidade quando tem gente, eu me canso quando estou no meio das pessoas, eu preciso recarregar minhas energias quietinho. E hoje em dia a Susan Cain aponta que nas empresas a gente está o tempo todo estimulado a fazer tudo junto e não tem mais parede, as pessoas não têm mais sala, fica todo mundo ali nas baias. Às vezes tem empresa que não tem lugar fixo para você ficar, para você ter o seu papel, o seu cantinho, os seus papéis. Então os introvertidos eles ficam perdidos ali, a chance deles se... E ela aponta de vários introvertidos que se destacaram ao longo da vida, desde Albert Einstein até o Bill Gates, sei lá. Então, figuras de destaque em várias esferas, em vários espectros, assim, né? E que hoje em dia a gente precisa ter esse conhecimento para poder saber se posicionar. E, enfim, é urgente a gente começar a trabalhar para não perder as oportunidades da vida, para a gente se manter forte, se manter vivo, se manter completo, aproveitar a vida ao máximo. Então eu convido vocês a fazerem os exercícios aqui que eu estou propondo e a seguir e acompanhar a série de lives que eu estou fazendo aqui. Agora voltamos com força total, semana que vem tem mais, dia 8 de dezembro. Nossa, já é dezembro. Dia 8 de dezembro, às 7h30 da noite, dessa vez a gente começou às 7 da noite, mas semana que vem, dia 8, a gente vai fazer às 7h30, dia 8 e dia 15. E aí eu vou ensinar para vocês um segredo aqui dos 2 ex, o lado 2 ex. Então, aguardem, porque isso vai ser bem interessante aqui. Eu quero provocar vocês a conhecerem o lado 2 ex de vocês, tá bom? Dia 8, recapitulando, dia 8 de dezembro, às 7h30 da noite, aqui no Instagram, faremos a próxima live, e dia 15, mais uma, e em breve acho que eu vou fazer também uma aula com a minha mãe, uma entrevista com a minha mãe, para o canal dela, contando um pouco dessa minha jornada aqui, de como um ex-tímido se tornou um ator de TV, e hoje um professor, fazendo lives na internet e abrindo o coração aqui, dividindo o método que eu fui desenvolvendo ao longo dos anos. E eu ia falar mais alguma coisa. Entrou um bônus muito interessante também no Viva Bem com a Timidez, uma aula exclusiva do Dr. Augusto Cury, que gravou com todo carinho, toda dedicação, falando um pouco de como vencer a timidez e vencer as ansiedades de falar em público. E enfim, muito legal, fiquei muito honrado dele apoiar tanto o projeto, acreditar tanto no meu potencial e no projeto. Na verdade, ele conheceu o projeto antes do projeto estar pronto, então confiou em mim. A gente fez uma live aqui também, que está na íntegra aqui no Instagram e no YouTube. Eu aconselho vocês a assistirem também, porque ficou muito interessante. E em breve também teremos aula da jornalista Leda Nagli. Também vai entrar um módulo da Ledinha também, contando suas experiências, porque além de jornalista há 45 anos e ter trabalhado tantos anos na TV ao vivo, entrevistando as pessoas mais importantes do Brasil, ela também já foi professora durante muitos anos na faculdade. Tô mais barbudo que você, Marcônidas. O Marcão tá aqui, meu amigo. Enfim, falando que eu tô barbudo mesmo. É do personagem da novela Reis da Record, tá muito legal. Pena que eu não posso contar e dividir com vocês. Tem altas fotos aqui, altos vídeos legais aqui no telefone. Eu só posso postar assim que as cenas forem ao ar. Eu não sei quando a novela estreia ainda, então um mistério. Enfim, então vamos com tudo. Dia 8 às 7h30. Dia 8 de dezembro, quarta-feira que vem. Sem ser água, amanhã a outra. Às 7h30 da noite, mais uma live. E a Luara Cristal também tá aqui, mandando um oi, tio. Ela é muito legal, muito fofinha. Adoro ela. E eu vou fazer de tudo para fazer uma visita a você com a Zoe, tá? Em breve. Assim que eu tiver uma brecha nas gravações, possivelmente em janeiro ou fevereiro. E, enfim, e dia 15 também, dia 15 de dezembro, às 7h30 da noite, teremos mais uma live. E também teremos uma entrevista no canal Leda Nagli em breve, talvez dia 16. Eu vou ver se eu consigo fazer essa entrevista no dia 16. É isso aí, pessoal. Um grande abraço, boa noite e até a próxima.